Alô pessoal, o Edenilson foi a figura mais comentada ontem no noticiário do Internacional. Por quê? Porque o Edenilson pediu que a assessoria de imprensa do clube chamasse os jornalistas para uma entrevista coletiva. O que queria o Edenilson? Ele queria dar uma explicação sobre o que ele próprio havia falado domingo, na beira do gramado do Beira-Rio, logo após a derrota para o Grêmio. Todo mundo lembra, o Edenilson saiu, estava muito irritado, evidentemente, como qualquer jogador do Internacional, e disse que o Internacional não havia sido inteligente. O Internacional deveria ter tido uma outra postura, deveria ser mais cauteloso, deveria baixar um pouco as linhas, não dar tanto espaço. Deu espaço, acabou sendo derrotado, falou o Edenilson. Só que as palavras dele, na avaliação de muitas pessoas, representaram uma crítica ao técnico, Miguel Ángel Ramírez, ao dizer aquilo, que o time deveria ter jogado de outra forma, quem sabe o Edenilson tivesse feito uma contestação àquilo que o técnico havia pedido. Os comentários começaram no domingo à tarde mesmo, foram durante a noite, se estenderam ao longo da noite, chegaram, cruzaram a segunda-feira, até que o Edenilson, preocupado, pediu que a assessoria de imprensa marcasse a entrevista para dizer o que ele realmente havia pretendido comentar logo depois do jogo. Garantiu o Edenilson que não se tratava de qualquer crítica ao técnico. De acordo com o jogador, um dos mais experientes desse grupo do Internacional, a decisão deveria ter sido tomada pelos próprios jogadores. Eles próprios, dentro de campo, é que deveriam ter concluído que o Grêmio, por ser um time muito perigoso, um time bom de contra-ataque, não poderia ganhar assim tantos espaços. Ou seja, disse o Edenilson, já na sua segunda manifestação, a primeira foi na beira do campo, que a falha foi do grupo, foi do time e não foi do técnico. Aliás, o Edenilson ainda elogiou muito o Ramírez, diz que ele é um treinador muito aberto, que ouve as opiniões dos jogadores, troca ideias com todo mundo na hora de montar, não montar um esquema, não montar um time, mas de estabelecer alguns conceitos sobre coisas que devam ser realizadas dentro de campo. Então, pediu o Edenilson para dar essa explicação. Só que, para mim, esse não foi o trecho mais importante da entrevista, embora seja muito legal que o Edenilson tenha feito esse esclarecimento. Para mim, o que mais chamou a atenção foi o Edenilson, que é um cara muito rodado, um cara muito experiente, dizer que, assim como todo o time do Internacional, está um pouco angustiado. Ele está sentindo o peso da falta de títulos. Ele nunca foi campeão pelo Internacional, o Edenilson. Aliás, o Internacional não ganha nada desde 2016, quando ganhou o Gauchão, e ele admitiu que os jogadores estão angustiados e isso está atrapalhando, e até deu uma receita aí para que o time saia dessa situação. Fala, Edenilson. Olha, eu acho que o que se pode fazer é tirar a responsabilidade, tentar. A gente sempre jogou com essa responsabilidade de repente, com essa angústia, com essa ansiedade, né, de ser campeão. De repente, a gente tirar essa responsabilidade, tentar fazer um jogo mais livre, mais solto, para que a gente possa mudar isso, né, isso de tirar essa angústia e se Deus quiser, reverter o resultado lá. Aí está, para mim muito marcante essa palavra do jogador Edenilson. Em outro trecho da entrevista, foi feita a seguinte pergunta para o Edenilson: como o Ramírez é um espanhol e está com uma certa dificuldade ainda de falar o idioma, de se fazer entender, a gente percebe isso claramente nas entrevistas, um dos repórteres, meu amigo Cristiano Silva, lá da Rádio Guaíba, perguntou para o Edenilson se os jogadores conseguem entender o que o técnico fala, ou se é necessário que o Osmar Loz, que é um brasileiro, que é um dos auxiliares do Ramírez, faça uma espécie de tradução. E essa foi a resposta do Edenilson. Se pegar no geral, tivemos mais jogos bons do que ruins, né? Se a gente pegar as nossas derrotas, são mais erros pontuais, e mesmo assim tendo um bom volume de jogo. O treino é todo o professor Miguel, com a ajuda do Martim e do Osmar como seus auxiliares, né? Mas tenho certeza que a gente entendeu. A própria demonstração disso são esses bons resultados que a gente teve em casa, e é nisso que a gente tem que se apegar, né? Não achar que somos o melhor time do mundo porque fizemos 6, mas sim se apegar a esses detalhes, ao que nos fez fazer tantos gols e conseguir essas vitórias. Aí está, palavra do Edenilson,
que foi a figura mais comentada do Internacional nessa segunda-feira, tendo que falar sobre tantas situações, questão do Ramires e também essa pressão aí que é cada vez maior sobre o time, especialmente quando perde o Grenal, né? O Internacional está devendo isso para seu torcedor nos últimos Grenais, ganhou apenas um, aquele ainda com o técnico Abel Braga. Por falar em pressão, o Internacional vai jogar na próxima quinta-feira no Paraguai contra o Olímpia pela Libertadores da América e tem que trazer de Assunção pelo menos um empate para depois, quem sabe, com uma vitória contra o Always Red na última rodada, garantir a sua vaga para a segunda fase, para a etapa de mata-mata. Pelo menos empatar. Claro, ganhar é o ideal, né? Mas a grande dúvida é saber qual será o rendimento do Internacional fora de casa. Tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito, porque senão o caldeirão vai ferver ainda mais e o Internacional caindo na Libertadores América e daqui a pouco perdendo o gauchão para o Grêmio, a decisão será no próximo domingo na Arena, vai ficar muito complicado administrar as coisas que virão pela frente. Mas é um grande time, tem boas peças, quem sabe uma boa conversa aí ajude a resolver essas questões internas que não se resolvem dentro de campo e o Internacional possa finalmente dar uma resposta quando joga fora de casa. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal, é sempre um grande prazer contar com você. Até a próxima!